E aí, Cabral, beleza? O meu nome é Henrico Rebeck e hoje eu vou falar de história. Seguinte, galera, finalmente chegamos na nossa aula que a gente vai falar agora de Império Romano. Então, bom, o Império Romano durou de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Isso o Império Romano do Ocidente. Bom, o Império Romano, ele começou com Augusto, com a dinastia Júlio-Claudiana. Augusto era conhecido como príncipes e príncipes significa o primeiro cidadão. E na época do Império, Roma conseguiu expandir as suas fronteiras ao máximo e a partir daí estava se defendendo das invasões de outros povos. Bom, podemos dizer também que a intervenção romana era não intervencionista, digamos assim, intervenção não intervencionista. Por quê? Quando ela chegava a dominar alguns povos, ela não interferia na religião, na moeda e na jurisdição. Também esses casos também aconteciam caso aquele povo dominado não oferecesse tanta resistência ao Império Romano. E sobre a sucessão, não havia uma regra ali de sucessão e progenitura. Sendo assim, o filho do imperador, o filho primogênito, podia ser ou não o próximo imperador. Bom, pessoal, agora a gente vai falar da período do Alto Império Romano, que durou de 27 a.C. a 235 depois de Cristo. Bom, com o fim da República e o início do Império, essa transição foi uma época de muitas revoltas nas províncias, né? Um período de grande estabilidade. Então o imperador Augusto tomou medidas político-administrativas para controlar essas revoltas nas províncias e conseguiu um período de paz ali que foi conhecido como a Pax Romana, um período de estabilidade. Bom, essa Pax Romana durou até o ano 180 depois de Cristo. E o Império Romano começou a dar indícios de sua decadência depois da morte do imperador Marco Aurélio. Após isso, o Império Romano foi decaindo, foi perdendo a grandiosidade que um dia teve. Bom, pessoal, no Império Romano, durante o Império Romano, nós tivemos quatro dinastias. E do ano 235 até o ano 300, começou a ficar cada vez mais evidente essa instabilidade do Império, ainda mais porque o Império Romano parou de se expandir e estava apenas defendendo suas fronteiras das invasões bárbaras. O que fez com que os imperadores eles se tornassem tipo grandes generais. Assim, eles se tornaram militares que sempre estavam defendendo o Império. Bom, galera, foi passando o tempo e com isso também foram entrando novas religiões ali no Império. Como nós sabemos, o cristianismo é uma delas. O que acabou abalando ainda mais é a situação política do Império, porque também agora tinha uma grande divisão religiosa, até que fosse estabelecido o cristianismo como a religião oficial. E também os custos e os impostos para manter o exército acabaram ficando cada vez maiores, o que foi muito difícil ali para a economia e poder controlar ali o exército de uma forma bem adequada. Bom, pessoal, agora a gente vai falar do Baixo Império, que durou de 235 a 476. Bom, em uma determinada época, ali no ano 324, a capital foi transferida de Roma para Bizâncio, que veio a se chamar Constantinopla ou Cidade de Constantino. Constantino veio a se tornar o último imperador do Império Romano unificado. E ele também, como já sabemos, instaurou o cristianismo como a religião oficial. Bom, galera, no ano 395, o imperador Teodósio dividiu o império entre seus dois filhos. Ou seja, uma parte ficou o Império Romano do Ocidente, com a capital Roma, e outro o Império Romano do Oriente, com a capital Constantinopla. Bom, o objetivo dessa divisão foi que eles acreditavam que seria mais fácil defender as fronteiras das invasões bárbaras, caso agora com o Império dividido seria mais fácil controlar agora as províncias e as regiões dos romanos. Mas isso não surtiu efeito porque as invasões continuaram acontecendo no Império. E também, mais um dos motivos desse enfraquecimento do Império Romano foi que eles pararam de se expandir, passaram apenas a se defender, e com isso também foi diminuindo muito a mão de obra deles. Os escravos eram uma mão de obra muito importante. E com a diminuição da expansão, você também diminui o número de escravos que você vai podendo
conseguindo prender e trazer para o Império. Sendo assim, grande parte da mão de obra também foi sendo perdida. E bom, isso também não surtiu efeito, essa divisão, porque no ano 476, a cidade de Roma, foi invadida pelos Herulos, lideradas por Odoacro. Ela foi invadida, foi destruída, né, não totalmente, e ele foi deposto o imperador do Império Romano do Ocidente, Rômulo Augusto, dando fim ao Império Romano do Ocidente, e o do Oriente ainda persistiria por muitos anos. Bom, galera, outros fatores que causaram a desagregação do Império Romano e a queda dele foram a corrupção, o aumento dos impostos, também as revoltas internas que foram tendo, por causa do grande contingente territorial também, a difícil manutenção e o controle dessas províncias, os gastos administrativos e militares para manter esse império. Então todos esses fatores, além também como a perda dos escravos desse contingente que recebia condomínio de novos territórios, tudo isso foi influenciando para a queda do Império Romano, primeiramente ali do Ocidente. Bom, pessoal, para finalizar, a queda do Império Romano do Ocidente vai marcar um novo início, que é o sistema feudal ali no continente europeu. E o Império Romano do Oriente só veio a ser derrotado, a cair definitivamente, foi no ano 1453, quando Constantinopla foi invadida ali pelos muçulmanos, ali pelos turcos, e ela se tornou a atual Istambul. Na época ali ela também foi conhecida como o Império Bizantino, e depois ela ser invadida, até hoje ela é conhecida como Istambul. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês querem saber mais para eu poder trazer para vocês. Deixem um gostei aqui, deixem um like, deixem um joinha aí para saber se estão gostando do conteúdo. Por favor, também ativem o sininho aqui para vocês receberem notificações quando tiver novos vídeos. Não esqueçam de compartilhar e se inscrever aqui no canal, por favor, para me ajudar bastante aqui, a que o canal possa crescer. Também que se inscrevam aqui nas minhas redes sociais aqui no Instagram, e aí Cabral e Rico Rebeck. Bom, pessoal, eu decidi também fazer mais um vídeo aqui sobre o Império Romano, sobre Roma, mas vai ser mais especificamente para falar como que ficou ali aquela região depois com a queda do Império Romano do Ocidente, principalmente. Como que ficou ali o papado? Vamos entender um pouco depois como ficou ali agora que a religião cristã estava se difundindo para o resto do mundo. Como ficou ali o papel do Papa? Como que ficou ali aquela Itália ali, para a gente poder encerrar ali, acho que bem legal ali a parte ali sobre Roma. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixem de continuar assistindo os vídeos no canal. E é isso, Cabral zarpou.